Abrir a sua Bíblia em Romanos, né? É o tema do mês, Romanos capítulo 11, versículo 36, amém? Eu vou ler na NTLH. Amém. A palavra de Deus diz assim: pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dEle e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Feche os teus olhos. Pai querido, como nós precisamos da Tua palavra. Vivemos em tempo, Deus, que a Tua palavra é tudo nas nossas vidas, Pai. A verdade da Tua palavra é que nos muda, que nos molda, que nos transforma, que nos edifica, que nos confronta, Deus. Então nesta noite que não seja diferente, que a Tua palavra venha fazer exatamente isso. Ela venha nos confrontar, venha nos moldar, nos mudar, nos transformar, renovar a nossa mente, Deus, diante daquilo que nós temos pensado, diante daquilo que nós temos achado. Espírito Santo de Deus, nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Sem o Senhor nada nós podemos fazer. O Senhor é tudo aqui. Eu me rendo a Ti, eu peço ao Senhor, usa a minha vida nesse altar. Sem o Senhor, eu não tenho condições alguma de fazer nada. E é por isso que eu me humilho, pedindo ao Senhor que use a minha vida, apesar de mim, Senhor. Fala com a Tua igreja. Leva a Tua igreja a entender, tanto os que estão aqui, como os que estão em casa, como aqueles que irão ouvir posteriormente. Fala com cada um deles, leva eles a entender a profundidade do que será dito nesta noite. Ah, Senhor, eu oro repreendendo toda a intervenção maligna, eu oro repreendendo toda a obra das trevas, todo o cansaço, todo o desânimo, toda a preocupação. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo e qualquer impedimento que virá contra a Tua palavra, Senhor. E eu dou uma ordem agora: cansaço, preocupação, sai agora em nome de Jesus. Recua agora em nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora que todas as vozes se calem, para que a voz de Deus fale neste lugar, em nome de Jesus. E que essa voz ecoe dentro de nós, nos transformando de dentro para fora. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Fala conosco nesta noite. É o que nós oramos, também é o que nós agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem se assentar, amém, queridos? Nós estamos, falando sobre vivendo para Cristo, E hoje nós vamos refletir sobre um assunto que é: Cristo é tudo sempre e para sempre. Amém? Cristo é tudo sempre e para sempre. Nós, há dias atrás, passamos por esse assunto, e eu havia comentado que nós voltaríamos nele, nós trabalharíamos um pouco mais dentro desse assunto, desse versículo em si. E eu também havia dito, que para mim, esse versículo ele é construído, ou constituído sobre 3 pilares, que são fundamentais e que definem a relação entre Deus e a criação, entre Deus e aquilo que Ele criou, e o homem, Então eu vejo que são 3 pilares essenciais, fundamentais, que vão definir a nossa relação com Deus. E por isso que é tão importante nós pararmos para entender isso, Nós vamos falar sobre coisas simples nessa noite, mas que são essenciais, para esse relacionamento com Deus.
Aliás, eu quero, antes de entrar diretamente na palavra, dizer algo, né? Hoje pela manhã, eu acordei hoje pela manhã e eu estava ouvindo a mensagem do culto de sábado, né? E ali meditando um pouco mais naquilo que foi pregado no sábado, né? Eu gosto de ouvir algumas vezes a mensagem. E eu confesso aos irmãos que nessa manhã Deus falou tanto comigo, ao meu coração, sobre o que foi dito no sábado, né? E eu peço a você, meu irmão, não fique só naquilo que você ouviu. Volte novamente, ouça novamente, né? Pare, veja com calma, ouça com calma, dê espaço para que o Espírito Santo ele possa falar novamente ao teu coração. Há muita coisa ali, há coisas profundas ali que nós precisamos tomar posse na nossa vida, né? Eu estou dizendo, eu mesmo que estava pregando essa palavra, como Deus falou comigo nessa manhã, como eu chorei na presença de Deus, né? E eu disse: Deus, há tantas coisas que precisam ser mudadas ainda na minha vida, Senhor. Me ajuda, Pai. Me ajuda, Deus, a ir para esse lugar que é tão necessário na minha vida, de viver pelo Senhor, né? E eu creio que se você estiver com o seu coração aberto, certamente Deus, Ele falará com você também, né? Muitos de nós não temos esse hábito, né? Nós ouvimos a palavra aqui no culto, e amém, glória a Deus. Mas irmão, acredite, é muito pouco o que você absorve do que você vai ouvir na noite hoje, né? Alguns estudiosos chegam a falar até em 5%, então é muito pouco, né? Então se você não voltar ali, se você não ruminar, que é o que uma ovelha faz, ela come e depois ela rumina, ou seja, ela volta a mastigar novamente aquilo que ela comeu, para depois engolir, né? Então nós temos que ruminar, nós temos que meditar, ouvir, reouvir novamente a palavra, até que essa palavra realmente ela esteja cravada no nosso coração e nos levando realmente a vivê-la na prática. Não basta ser uma informação não muda nada. Tem que haver a prática mesmo, né? E não a teoria, porque teoria, meu irmão, muitos sabem, mas muitos sabem, são perfeitos na teoria. A questão tem a ver com a prática e não com a teoria, amém? Então, o meu conselho para você é: volte, ouça novamente, dê espaço para que o Espírito Santo continue trabalhando na sua vida, né? E seja edificado pela palavra, amém? Seja edificado pela palavra. Mas voltando ao que eu quero falar nesta noite, esse texto, então ele traz para nós 3 pilares. E o primeiro pilar é o que ele chama de por ele, né? Então ele diz assim, pois todas as coisas foram criadas por ele. E esse por ele, eu vejo como a origem, né? Como a origem ou o ponto de partida, ou onde tudo começou, ou onde tudo iniciou, é por ele. Então olha que interessante, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Eu quero começar por esse texto, Gênesis 2, 7, amém? Ele diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Você consegue entender, meu irmão, que a iniciativa foi de Deus? Você consegue entender que isso partiu de Deus e não de nós? Essa é uma iniciativa de Deus. Deus decidiu criar o homem. Você consegue entender que o sopro do fôlego de vida é que nos torna seres viventes, e sem o sopro do fôlego de vida nós não existiríamos. Se Deus não soprasse em nós o pó da terra, é isso que nós somos, pó da terra. Eu e você, nós somos pó da terra. E se Deus não tivesse soprado em nós esse fôlego precioso,
nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui porque Ele soprou esse fôlego em nós, e nós precisamos ter entendimento disso. Olha o que a palavra de Deus também nos ensina lá em João, capítulo 15, versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Veja, novamente, não foi nós que escolhemos Deus, como muitos de nós achamos, ou até pensamos, não, eu estou dando uma chance para Deus. Não, você não está dando uma chance para Deus, porque não foi você que o escolheu, foi Ele que escolheu você, muito antes do que você pode imaginar. Ele te escolheu, mas será que nós entendemos isso? Será que nós entendemos que não tem a ver conosco, mas tem a ver com Ele, com uma iniciativa dEle? O ponto de partida é dEle, é por Ele e não por nós. E aliás, não só iniciou nele, como também terminará nele. Assim como ele iniciou, ele também irá terminar. Vamos ver o que ele coloca, o que a palavra de Deus nos fala lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e 2. Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Agora olha o versículo 2: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Então veja, Deus estabeleceu o tempo do nascimento, mas Deus também estabeleceu o tempo da morte. Então, assim como Ele estabeleceu o tempo do nosso nascimento, Ele também estabeleceu o tempo da nossa morte. E é por isso que nós temos tanta dificuldade de entendermos isso. Aliás, nós vivemos como se isso não fosse acontecer. Nós paramos, e também eu entendo que se nós fôssemos viver dessa maneira, nós seríamos seres depressivos. Mas também nós não podemos viver como se tivéssemos esquecidos de que isso deveria acontecer um dia na nossa vida, porque vai, meu irmão. Agora, há dias atrás nós estávamos num velório, e eu estava refletindo um pouco sobre isso. Na semana passada nós estávamos em um velório, e é um lugar que você, irmãos, não tem como você não refletir. Primeiro, você, quando tem a perda de um ente querido, vai te passar um filme pela sua cabeça, né? E quando você está vendo aquela família passando por aquela situação, né? Os porquês, tantas perguntas, por quê, e que não se tem uma resposta, né? Como nós gostaríamos de ter a resposta para essas perguntas, né? Nessa hora tão difícil. Mas uma coisa, nós paramos para pensar e ver que nada está no nosso controle. Que nada, irmão, nada está no nosso controle. Tudo é por Ele. Tudo é por Ele. Olha um outro texto da Bíblia, lá em Gênesis 3. Hoje nós vamos passar um pouquinho pela Bíblia aí, amém? Gênesis capítulo 3, versículo 19. Algo que Deus havia determinado lá no princípio da criação. E ele diz assim, ó: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, e visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Querido, talvez você me pergunte assim: pastor, por que você está dizendo essas coisas?
Eu estou te dizendo essas coisas porque quando nós entendemos isso que eu estou dizendo, muita coisa muda dentro de nós. Quando nós compreendemos esses versículos que eu acabei de ler aqui agora, as coisas começam a mudar dentro de nós, e coisas começam a cair dentro de nós, coisas que tinham valor, coisas que tinham importância, coisas que tinham altares dentro de nós, vão sendo derrubados, vão caindo. E por que vão caindo? Por conta do nosso entendimento com relação à própria palavra de Deus. E veja, isso vai destruindo coisas que são muito ruins dentro de mim e de você. Arrogância, prepotência, orgulho, presunção, altivez de espírito, altivez de olhar, coisas que existem dentro de mim e de você, diante da morte. De que adianta isso, meu irmão? Diante da morte, de que adiantam tantos planos? Você pode até determinar, e eu também não estou aqui dizendo que nós não devemos ter planos e projetos, tem nada a ver com isso. O que eu estou dizendo aqui é que o que eu vejo é que, infelizmente, a arrogância, a prepotência, a presunção, cada dia que passa, ela tem crescido e muito dentro do coração da humanidade. A impressão que eu tenho hoje é que o ser humano é que está no controle da situação e não Deus. É ele quem determina o tempo e a hora para as coisas. É Ele quem determina como vai ser as coisas. E a impressão que eu tenho é que de vez em quando Deus precisa dar uma pancada para aquela pessoa parar e falar assim: rapaz, realmente eu não estou no controle. E acredite, você nunca estará. Você nunca estará. Sabe por que você nunca estará? Porque é por Ele, meu irmão. É por Ele. Só por Ele. Só por Ele. Você está de pé por Ele. Você tem uma família por Ele. Você tem um emprego por Ele. Você tem uma carreira por Ele. Você está vivo com saúde por Ele. É por Ele. É por Ele. Mas nós temos esse entendimento? Nós temos de fato esse entendimento? Nós estamos de fato nesse time que tem esse coração humilde diante de Deus e reconhece isso? A soberania de um Deus tão maravilhoso, que nos conduz o tempo todo e está no controle o tempo todo. E a segunda coisa, o segundo pilar que eu quero tratar nessa noite, é o que ele diz lá em Romanos 11:36. Olha lá, ele diz assim: pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dele. Então o segundo pilar que eu vejo é que tudo existe por meio dele, ou seja, agora nós estamos falando de sustentação. É Ele quem sustenta todas as coisas. Ou seja, sem Cristo nada existe. Sem Cristo nada existe. E acredite, é por isso que a humanidade está indo de mal a pior, porque cada vez mais a humanidade não tem mais temor por Cristo. Você não vê mais a humanidade temendo a Cristo, respeitando a Cristo. E é por isso que ela está caminhando de mal a pior, e caminhará cada vez mais a passos largos, de mal a pior. Porque ela vai gerando dentro dela uma independência. Mas meu irmão, escute,
Sem Cristo, nada nós podemos fazer. Sem Cristo, nada nós podemos fazer. E eu vou só colocar uma coisa aqui que é muito importante. Ouça isso. Estar em uma igreja, congregando em uma igreja, não garante que você esteja em Cristo. Você pode estar numa igreja, você pode estar em uma religião, mas pode não estar em Cristo. E há uma diferença absurda entre estar em uma religião e estar em Cristo. E eu vejo que esse é um dos erros mais graves que os cristãos cometem, porque eles acham que porque estão na igreja, eles estão em Cristo. Tem crente que tem carteirinha de 50 anos de convertido, e a hora que você vai falar com ele, acredite, ele vai arrancar a carteirinha e vai esfregar em você. Está aqui, ó, pau. Nossa, 1950, fundador da igreja daqui de Tupé, aleluia, glória a Deus, que bênção, nossa, meu Deus, isso. A pergunta é, tem Cristo aí dentro? Ou só a igreja, só a religião, só a estrutura, pedra, areia, cimento, concreto? O que tem aí dentro? Não adianta, meu irmão. Isso é muito sério. É muito sério. Olha, irmãos, tem uma coisa que me pega, é isso. É a bendita da carteirinha. Fui pregar domingo, uma irmã falou sobre uma carteirinha para mim. Graças a Deus que ela falou do oposto. A hora que ela falou da carteirinha, eu falei, meu pai, vai dar ruim isso aí. Mas tudo bem. Ela falou assim, não, pastor, porque eu não aceitei a carteirinha. Eu falei, glória, aleluia. Falei, você não aceitou a carteirinha? Não, eu não aceitei a carteirinha. Eu falei, muito bem, irmã, glória a Deus. Ainda bem que você não aceitou essa bendita carteirinha. Ela falou, onde já se viu, pastor? Para eu aceitar a carteirinha, eu tinha que aceitar determinadas coisas erradas. Eu falei, isso, irmã, isso aí, né? Aí talvez alguém estava do lado falando assim, pastor rebelde, fazendo o povo, né? Ir contra a igreja. Não, meu irmão, lê a Bíblia. É só ler a Bíblia. Mas tem gente que se conforma com carteirinha. Entendeu aí? Tem gente que ama, se conforma com a bendita carteirinha. Para ele a carteirinha, eu não sei como é que ele vai fazer a hora que ele morrer. Se ele vai chegar para Jesus e apresentar a carteirinha, não sei como é que vai ser. Está aqui, Jesus, minha carteirinha. 60 anos de convertido. O duro é o que vai ouvir do lado de lá, não sei. De repente Jesus pode olhar e falar, parabéns pela sua carteirinha, mas eu nem te conheço. De onde você é? De onde você vem? Isso é sério, irmãos. A gente brinca, mas é muito sério. E eu vejo que tem muita gente que não entende isso, que acha que o fato de estar na igreja envolve Cristo. Não, isso envolve religião, meu irmão. Ter Cristo dentro de você é uma outra coisa. Olha o que a palavra de Deus nos diz lá em João capítulo 15, versículo 4. João 15, 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Querido, permanecer em mim aqui, esse permanecer em mim, significa estar conectado com Cristo. Esse permanecer em mim significa depender totalmente da pessoa de Cristo. Pastor, mas eu estou conectado com Ele, eu dependo dEle. Isso só pode ser uma evidência na sua vida, ou isso só pode ser demonstrado na sua vida, diante de três coisas, três evidências que você permanece em Cristo. A primeira delas é o quanto você ora. Diga oração. É o quanto você ora. Se você é alguém que ora,
você está conectado com Cristo. Se você é alguém que não ora, infelizmente você não está conectado com Cristo. Uma outra evidência que mostra que eu estou conectado com Cristo é a palavra de Deus. Diga, a palavra de Deus. É a Bíblia. É o quanto a Bíblia é viva para você. É o quanto você lê da Bíblia. É o quanto você se alimenta da palavra. É o quanto você lê as Escrituras. É o quanto das Escrituras que guiam a sua vida. Isso mostra que você realmente permanece nele ou não. Agora, se a sua vida ela é decidida por você, como você acha que tem que ser, a maneira que você acha que tem que ser, então, infelizmente, quem está no controle da sua vida é você mesmo. Não envolve Cristo. É você quem está na decisão. É você quem está tomando a decisão. E não adianta dizer, não, eu permaneço em Cristo. Eu volto e repito, meu irmão, permanecer em Cristo significa oração, leitura da palavra e uma outra coisa, jejum. Jejum. O quanto você jejua, o quanto você mata a sua carne, o quanto você destrói esse monstro que habita dentro de você aí, consagrando você a Deus, consagrando a sua vida a Deus. Isso são pilares ou são pré-requisitos para que eu permaneça nele. E automaticamente, meu irmão, acredite, os frutos eles acontecerão na minha vida naturalmente, não é forçado, naturalmente você vai ver. Se você tiver uma vida de oração, você tiver uma vida de leitura da palavra, e você tiver uma vida da prática do jejum, naturalmente você vai ver transformações acontecendo na sua vida, reações que você não tinha, comportamentos que você não tinha, atitudes, palavras que você não tinha. Mas como que está acontecendo isso? Óbvio, os frutos estão surgindo em você, e eles estão surgindo porque você, com a força dos teus braços, está fazendo acontecer? Não, porque nunca nós vamos conseguir produzir frutos de Deus, se não for através do Espírito de Deus. Por isso que é tão importante nós entendermos que é Ele quem sustenta, e eu preciso estar conectado com Ele, e não tem outra forma de estar conectado com Ele que não seja essa. E é uma outra coisa, meu irmão, guarde bem aí o que eu vou dizer para você, que é muito importante nós também entendermos elas. Irmãos, tem algumas coisas que para mim, elas fogem do meu entendimento, talvez pela minha limitação, talvez por aquilo que eu creia, mas eu não consigo entender, me perdoe, mas eu não consigo entender alguém que é cheio de revelação de Deus, viver uma vida torta diante dos homens, porque Deus não habita no meio do pecado, meu irmão, desculpa. A presença de Deus não habita onde tem sujeira, onde tem coisa errada, aonde tem injustiça. O Espírito de Deus não habita nisso, e eu não consigo entender, porque tem pessoas que elas vivem nesse universo. Irmãos, olha, reflita sobre isso, porque tem gente que é assim, parece que a profecia, a profetada, a profecia, a revelação, o eis que te digo, e não sei o que, parece que aquilo é que conforma ele, de que ele está em Deus, é ele tentando convencer ele de que ele está permanecendo em Deus. Meu irmão, escute, preste bem atenção, aí você vai ver o cara no trabalho dele, totalmente errado, na casa dele, totalmente errado, fazendo um monte de coisa errada. Como é que pode, meu irmão? Como é que de uma fonte pode jorrar água suja e limpa ao mesmo tempo? A Bíblia diz que ou jorra limpa ou suja, mas as duas não.
Então eu preciso rever isso na minha vida, como eu me comporto, como é a minha vida, como é a minha conduta, em tudo, moralmente falando, a maneira que eu me visto, a maneira que eu falo, que eu me porto, que eu me comporto, que eu trato as pessoas, que eu trato a minha família, tudo isso é fundamental, e são frutos, meu irmão, que você não consegue produzir, se não for através do Espírito de Deus. Então não se conforme como muitos se conformam aí, com a carteirinha, com a profetada, com o estar nos cultos, todo culto, aleluia. Tem gente que você tem que mandar embora da igreja. Vai embora da igreja, meu irmão, vai para sua casa, pelo amor de Deus, não aguento mais ver você aqui, todo culto aqui, vai ficar com a sua família. A gente teve uma época na igreja que a gente mandava o povo embora. Eu vi o irmão na igreja, chegava na igreja, já vi o irmão falar para ele, pode ir embora para casa. Não, Rogério, eu vou ficar aqui, não, vai para casa, cara, pelo amor de Deus, vai ficar com a sua família, vai ter um tempo com a sua família, você não sai de dentro da igreja. Mas você está falando para eu não procurar Deus? Eu falei, não estou falando para você não procurar Deus, você não estava aqui ontem? Hoje vai lá curtir a sua família. Não é possível que Deus não falou para você que você também tem que curtir a sua família, né? O mesmo Deus aí trabalha de várias formas. Então não adianta. O que te conforma hoje? Questione você mesmo, pergunte a você mesmo: eu permaneço nele? Eu permaneço nele mesmo? Olha que interessante o que ele fala também no versículo 5 agora. Esse é o 4, olha o versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Agora, meu irmão, escute bem. Esse nada que está dizendo ali é nada. Ou seja, sem Cristo, eu e você não podemos fazer nada. Sem Cristo não dá, não tem a ver com a sua capacidade, não tem a ver com a sua inteligência, não tem a ver com a força dos teus braços, não, tem a ver com a vontade de Deus. E é aqui que muitos de nós não entendemos que existe uma fonte, e a fonte tem nome, e o nome é Jesus Cristo, e não há outra fonte que não seja essa. Você acha mesmo, meu irmão, que a sua capacidade, você acha mesmo que você é bom? Não, mas eu sou bom, pastor. Não, mas eu sou bom no que eu faço. É? E quem que colocou você nessa terra? E quem deu a você essa habilidade? E quem deu a você esse dom? Quem te capacitou a isso? Foi você? Não. Mas nós somos levados, muitas vezes, a enxergar e a entender dessa forma. E acredite no que eu vou dizer para você aqui agora. Só o Espírito Santo de Deus pode te convencer disso, meu irmão. Do contrário, ninguém pode. Ninguém. Se você não entender isso, ninguém consegue. Se o Espírito de Deus não testificar dentro de você aí, que sem Cristo nada você pode fazer, você vai continuar achando que é você, mas não é você. Nunca foi e nunca será. Como o mundo seria diferente, como tudo seria diferente, se nós andássemos nessa terra, entendendo essa verdade nas nossas vidas. Meu irmão, meu Deus, que coisa maravilhosa que você fez. Eu? Eu? Não, você não entende. Eu? Não. Eu não. Isso aqui tem um autor. O autor é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele. Que trabalho impressionante que você fez. Eu? Não. Muito longe de ser eu. Se fosse eu, ia ficar, olha, me perdão pela palavra, uma porcaria. Mas porque é Jesus Cristo de Nazaré,
Tá essa maravilha aqui. O problema, meu irmão, é que tem um negocinho aí que nós falamos um pouquinho para trás. O orgulho, a vaidade, a arrogância, o eu. Nossa, irmã, você cantou bem no louvor hoje. Nossa, irmão, você tocou bem no louvor hoje. Nossa, irmão, como você pregou bem. Nossa, irmão, como você fez tal coisa bem. E aquilo tudo vai entrando no coração do homem como? Sou eu. Ah, então sou eu. Então quando eu faço, a coisa vai. Eu? Não, querido. Não. Está muito além disso. O problema é exatamente esse. Quando eu e você fazemos, é que tudo vai por água abaixo. Agora, quando Ele faz, é impressionante o que Ele faz. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Eu volto e repito: se não for o Espírito Santo de Deus trabalhando dentro de você, testificando dentro do teu coração essa verdade, que é Ele quem sustenta, e é Ele quem sustenta, é Ele quem sustenta a sua vida, o seu casamento, meu irmão, quem você é e tudo que você vai ser, a sua carreira, as suas finanças, a sua saúde, tudo, é Ele quem sustenta isso. Eu e você não somos nada. Eu estava aqui agora à tarde, e é para você ver como nós não somos nada. Eu estava aqui agora à tarde, escrevendo a palavra, montando a palavra, e a Rose mandou uma mensagem para mim: você ficou sabendo que sua avó caiu? Se machucou? Eu falei: não fiquei sabendo de nada. Ela falou: teu pai me ligou aqui agora, sua avó caiu, está no hospital e acho que vai ter que ser transferida, parece que quebrou o nariz, bateu o rosto no chão e tal. Eu falei: amém. Eu falei: eu estou indo lá no hospital, vou lá ver, né? E aí eu fui até lá, está tudo bem, né? 90 e tralalá, irmãos, 90 e tralalá, rodeando para lá e para cá, dá ruim, não dá? Eu já cheguei lá, já dando no meio da veinha, né? Oi, filho! Pega o chinelo, o que pega? Um pedaço de pau, o que a gente vai fazer com a senhora? Vamos quebrar uma mocinha aí para ver se senta de uma vez? O que nós vamos fazer? Não fala assim comigo, filho! Né? Falei: tá de brincadeira, né, vó? A senhora tá de brincadeira, graças a Deus está tudo bem. Mas aí a mulher que estava com ela foi para casa até a minha tia chegar, e eu fiquei um tempo com ela lá. E ela ali sentadinha, ali vendo os passarinhos lá fora, e eu olhando ali, falando assim: rapaz, como a vida da gente, ela faz assim, ó, um estalar de dedos, cara, acordou de manhã, tomando café, tomou seu café, foi parar no hospital. Entende, meu irmão? Está no meu controle? Está no teu controle? Você está no controle aí? É você quem está no comando aí? Não se iluda, querido. Permita que o Espírito Santo coloque essa verdade dentro do teu coração. E a verdade é exatamente essa: é Ele quem sustenta todas as coisas. Sem Ele, eu e você, nada podemos fazer. E um terceiro e último pilar que esse texto nos traz, voltando lá novamente, né? Pois todas as coisas foram criadas por Ele, tudo existe por meio dEle e para Ele. Então o terceiro pilar é esse para Ele. E esse para Ele significa a finalidade, ou o ponto final, ou o objetivo final da minha vida e da sua vida. E Cristo tem que ser o objetivo final.
Jesus precisa ser o objetivo final. A minha vida e a sua vida precisa apontar Cristo, Jesus Cristo. A nossa vida, as nossas escolhas precisam apontar Cristo. A nossa conduta no meio da sociedade em que nós vivemos precisa apontar Cristo. Tem que ser assim. O nosso comportamento no dia a dia tem que apontar Cristo. As pessoas precisam ver através de nós Jesus Cristo. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na igreja, seja no trânsito, seja na academia, seja na rua, seja aonde for, as pessoas precisam ver através da sua vida Cristo. Cristo. Porque a minha vida e a sua vida precisa ser para Ele. Olha que interessante o que a palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 e 32. Assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Isso é uma conduta de um cristão, ou seja, a minha vida e a sua vida, ela tem que ser vivida para a glória de Deus, e nós não podemos, de maneira alguma, em tempo algum, nos tornarmos motivo de tropeço para as pessoas do mundo, para as pessoas da igreja. Nós não podemos, irmãos, jamais, misericórdia, que outros sejam menos você, motivo de tropeço para alguém. Misericórdia, alguém dizer, eu me tornar crente para ficar igual àquele. Misericórdia. Não, eu quero Jesus que está nele, eu quero Jesus que está nela, eu quero esse Jesus, eu quero viver aquela vida ali, eu quero ser como ele, como ela, eu quero viver a transformação que ele viveu, que ela viveu ou está vivendo. É isso que eu desejo para mim, eu quero ser igual a ele. Que você tomou? Que loucura é essa que você tomou, que fez de você o que você está hoje? Eu tomei um negócio muito louco, irmão. Aleluia. Você tomou então? Jesus. E eu tomei logo uma dose cavalar dele. Eu estou voando em Jesus. Estou dando piruleta em Jesus. Aleluia. Aonde você está indo, eu estou orando. Estou metendo a mão na cabeça do povo. Eu estou orando, glória a Deus. Vamos fazer tal coisa errada? Não. Mas ontem você fazia, cara. Mas hoje eu não faço mais, porque eu vivo para a glória de Deus. Então eu não quero. Vamos em tal lugar? Não, não vou. Mas por que você não vai? Eu não vou porque eu não frequento mais esse ambiente. Por que você não frequenta esse ambiente? Porque eu decidi viver para a glória de Deus. E quem vive para a glória de Deus não anda em ambiente como esse. Isso é uma mudança, meu irmão. Isso é viver para a glória de Deus. Queridos, nós estamos vivendo num tempo aonde o que mais nós vemos é o oposto disso, meu irmão. Misericórdia. O que mais nós vemos é infelizmente, pessoas sendo motivo de tropeço na própria igreja de Deus. Eu fico horrorizado com o que eu vejo, eu fico horrorizado com o que eu ouço. É o fim da picada, meu irmão. Nós estamos vivendo os fins dos tempos. As pessoas perderam o senso de tudo. A igreja perdeu o senso de igreja mesmo, sabe? A igreja, ela está fazendo qualquer coisa para trazer gente para dentro dela.
para arrecadar pessoas, para trazer sei lá o quê, mas nós precisamos encher a igreja, então faz qualquer coisa, pinta de azul, amarelo, preto, cor-de-rosa, faz qualquer coisa. Se o pastor tiver que fazer show no altar, vai fazer show, vai virar piroleta, não sei o que vai virar isso aí, mas não sei mais, irmão, é loucura. Tem umas coisas que você olha e fala assim, mas rapaz, isso aqui é chamar o cara de idiota. Mas nós estamos vivendo nesse tempo. E quanto está difícil para nós falarmos de Jesus para alguém. Porque a hora que você vai entrar com Jesus, o que você ouve? É isso. Exatamente isso que você acabou de pensar agora. Jesus? Para ser... Não. Você acabou de ver o que saiu aqui agora? Não sei, você está falando para mim de Jesus, mas olha aí, ó. Infelizmente é isso aí, ó. Olha a notícia que está saindo aqui, ó. Igreja, viu? Não sei se é pastor, conhecido aí, ó. Tal. Não sei. Como é que você fala alguma coisa? Então, se eu e você, e meu irmão, isso independe de mim e de você também. Problema de quem está vivendo dessa forma. Problema de quem vai responder a Deus por isso. Não sabemos se isso é verdade ou não. Mas o problema é deles. Entende? O problema é deles. Há dias atrás uma pessoa me perguntou assim, ó, pastor, como é que você vai fazer com relação à política na igreja? Eu falei, política na igreja? Não se fala de política na igreja, meu irmão. Eu falei, se ora, pedindo a Deus a revelação de quem nós devemos votar. E se você quiser saber de alguém, vá procurar. Mas pastor, as pessoas vão te procurar. E elas vão te procurar. Pois é, e tem um negócio que eu aprendi na minha vida, que o voto é secreto. Então cada um vai precisar fazer o seu, vai procurar o seu. Agora, não, vamos envolver política e vamos envolver as coisas. E meu irmão, está tudo certo, quem concorda, quem não concorda, está tudo bem. Esse é o pastor Rogério. Você não vai ouvir desse altar uma palavra sequer que envolva política. Principalmente quando se trata de nome. Eu acho que você está vivendo no mesmo país que eu. E você conhece o governo que está governando o país. Se você está satisfeito com ele, continue com ele. Agora, se você está vendo a desgraceira que nós estamos vivendo aqui, e as coisas chegando no nível que está chegando, eu acho que chegou a hora de você tomar uma decisão de mudança. A escolha é tua. Agora, eu preciso ficar aqui fazendo campanha? Seja ela para presidente, seja ela para governador, seja ela para prefeito na cidade? Não, isso não envolve. Então são posicionamentos que eu falo que nós temos que ter. Porque uma vez que você se envolve com isso, meu irmão, você sempre está no meio disso. Volto e repito, esse é o meu posicionamento. Amém? Só que é o seguinte, pastor Rogério, se você não fizer parte do conselho de pastores daqui de Itupeva, você vai ser uma ilha. E você vai ficar sozinho. E como é que você vai sobreviver? Se Cristo levantou essa igreja, eu não dependo de ninguém, eu dependo de Cristo. É Ele quem vai manter isso aqui. E ponto final. Agora eu preciso de estar envolvido em... Não porque... Mas nós juntos vamos colocar pessoas no poder que são cristãos. Meu irmão, olha, eu vivi um tempo e eu vi com os meus olhos uma experiência dessa na prática. E muitos aqui sabem do que eu estou falando. Deu certo? Não. Deu bem errado. Então, Gálatas 2, capítulo 20. Capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. A minha versão aqui talvez seja um pouquinho diferente, mas enfim, ela fala assim, ó: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Meu irmão, viver para Cristo é você crucificar a sua carne e as vontades dela todo santo dia. É você destruir a sua carne e junto às vontades dela
todos os dias, porque não é você quem vive, é Cristo quem vive aí. E é isso que nós temos uma dificuldade enorme de entender, porque muitos dizem: Cristo vive em mim, aleluia. Mas como que Cristo vive aí, se não é Ele quem manda? Como que Cristo vive aí, se não é Ele quem dá as regras, quem dá as ordens, quem dá a direção? É você. Então não é Cristo que vive aí. Quem vive aí tem nome, e é o seu nome, o meu nome. É a mesma coisa de você pegar alguém e falar para ele: Tó, essa casa é sua, você manda nessa casa, agora é sua, te dei, está no seu nome. E aí, a hora que ele fala: então vamos pintar essa parede de branco, você fala: não, essa parede aqui eu não vou deixar você pintar de branco. O que o cara vai fazer? No primeiro momento ele pode até falar: não, tudo bem, tal. Aí ele fala: então vamos colocar um quadro nessa parede. Não, nessa parede quadro não. Nessa parede aqui não. Então vamos tirar o tapete do chão. Não, o tapete do chão também não quero. Ele tem que ficar aqui. Que morador permanece nessa casa? Não, meu irmão. E é assim que acontece com Jesus. Ele vai viver dentro de você e ele vai começar a fazer o quê? Meu filho, me perdoe, mas vamos arrancar esse pecado daqui. Não, Jesus, não, esse pecado não. Meu filho, esse comportamento aqui nós vamos mudar ele agora. Não, esse comportamento não. E é Cristo quem vive aí? Não, meu irmão, é você, sou eu quem vive aí. Não é Cristo. Se Cristo vive em você, é Ele quem manda, é Ele quem determina, e você obedece. Eu obedeço. E esse talvez seja o maior desafio da minha e da sua vida. Porque se é para Ele, tem que ser assim. Qual é a intenção do teu coração? Qual é a motivação do teu coração? O que motiva você a servir a Deus? O que motiva você a estar na igreja? O que motiva você a fazer a obra de Deus? É para Ele ou é para você? Se for para Ele, não tem a ver com você, meu irmão. Se for para Ele, não se escolhe o que tem que fazer, se faz. Não sei se você entendeu também. Porque às vezes eu não entendo, mas eu me pergunto. Já perguntei para o Espírito Santo também. Ele não me respondeu ainda. Talvez ele não me respondeu porque seja uma coisa óbvia. E eu digo: Espírito Santo, o Senhor tem uma quedinha por ministério de louvor? E por isso o Senhor fala tanto com as pessoas sobre o ministério de louvor? Espírito Santo, o Senhor tem uma quedinha pelo ministério da palavra? E é por isso que o Senhor levanta tantos pregadores? Mas é interessante porque o Senhor não fala com ninguém para ajudar a limpar a igreja. O Senhor não fala com ninguém para cuidar das crianças. O Senhor não fala com ninguém para varrer o chão, sabe? Para limpar um banheiro. É engraçado que o Espírito Santo ele fala bastante com as pessoas de algumas coisas, em outras não. E a minha pergunta é para Ele? Sabe, meu irmão, escute bem o que eu vou dizer para você. Se nós entendêssemos, olha, escute bem, se nós entendêssemos o que é ser servo, e nós entendêssemos, ou nós tivéssemos uma revelação do que Jesus fez, quando Ele pegou aquela bacia, colocou água e pegou aquela toalha, o maior ministério da igreja se chamaria ministério da diaconia. Teria briga de foice para servir nesse ministério.
A criança vomitou no chão. O irmão já sai de voadora lá do fundo da igreja. Sai que é meu. Eu que limpo. Pá! Sai de voadora. Sai. Entendeu? É eu que vou limpar. Aleluia. Esse é meu, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas a impressão que eu tenho é que na hora que a criança vomitou, o irmão começa a orar em línguas. Aleluia. Ai, Espírito. Ei. Ai. Ai. Aleluia. Ai. Passou. Glória a Deus. Meu irmão, diante dos homens está tudo bem, mas diante de Deus não passa. E eu volto e repito, se é para Ele, e quando você disser que é para Ele, faça para Ele, porque para mim passa, mas para Ele não. Então o dia que você disser, Senhor, é para o Senhor, faça para Ele, porque Ele fez por você. E o que Ele fez por você foi nada mais, nada menos do que dar a própria vida dele na cruz, para que você tivesse vida e a tivesse em abundância. Amém. Feche os teus olhos, pessoal do louvor. Sabe, meu irmão, eu não sei o que tem passado pelo teu coração ouvindo tudo isso, ouvindo sobre viver por Cristo, vivendo para Cristo. Mas a verdade, irmãos, é que não existe outras maneiras de se falar sobre isso, se não for falando a verdade, aquilo que nós de fato precisamos ouvir. Você precisa entender, meu irmão, nessa noite, que é por Ele. Não é você, não foi você, nunca vai ser você. Foi Ele que te escolheu, não foi você que escolheu Ele. No Salmo 139, a palavra de Deus diz que quando você ainda estava no ventre da tua mãe, Ele estava tecendo os teus ossos, e os dias teus Ele estava escrevendo no livro da vida. Então não tem a ver com você, tem a ver com Ele. É uma iniciativa dele, é um propósito dele. Você precisa entender que, ainda que você queira, que você tente com toda a sua força e toda a sua intensidade, sem Jesus nada você pode fazer, porque Ele é tudo. Ele é a pedra angular. E a partir daí, você então toma uma decisão de viver para Ele. E a sua vida e a sua conduta é para honrar e glorificar a Ele. Que na sua casa, a sua família possa dizer glória a Deus pela sua vida. Que na igreja as pessoas possam dizer glória a Deus pela sua vida. Que no ministério que você serve, as pessoas possam dizer glória a Deus pela sua vida. Que no seu trabalho, que na sociedade, que no bairro que você mora, as pessoas possam dizer glória a Deus pela sua vida. Mas se talvez você nessa noite esteja me ouvindo e possa estar dizendo dentro do teu coração, pastor, infelizmente eu ainda não estou vivendo isso. Não tem problema, meu irmão. Não tem problema, minha irmã. O nosso Jesus está aqui. E Ele está pronto para mudar a sua história. Ele está pronto para mudar tudo isso. Basta você dizer, Senhor, muda a minha vida. Basta você dizer, Senhor, eu quero viver desta forma como eu ouvi nessa noite. Senhor, eu quero viver para a glória do Senhor. Senhor, eu quero viver desta maneira que eu ouvi nessa noite. Peça a Ele.
Ele diz em Apocalipse 3:20 que está à porta e bate, e se você abrir, Ele entrará e Ele ceará com você. E se você abrir a porta do seu coração hoje ainda, Ele entrará no seu coração e Ele nunca mais sairá dele, e a sua vida nunca mais será a mesma. Independente se você tem 20 anos de igreja ou não, ainda dá tempo de você abrir a porta do seu coração para Ele. Porque não tem a ver com carteirinha, não tem a ver com tempo de igreja, tem a ver com uma decisão do seu coração. Então, enquanto o ministério de louvor ele for ministrando essa canção, que você possa no seu lugar aí ir falando com o Senhor. Vai falando com Ele. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Coloque em pé, vamos adorar ao Senhor. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Diga isso. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche
nós possamos construir a nossa vida no Senhor, amém. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Precioso e poderoso Espírito Santo, até aqui eu posso ir, Espírito Santo, mas daqui para frente eu confio todos nas tuas mãos, Pai. Os que estão aqui e também aqueles que estão em casa, para que o Senhor possa testificar, para que o Senhor possa convencer, confirmar a tua palavra em cada coração, de uma maneira que cada um possa entender, interpretar. Espírito Santo, eu preciso de ti, eu dependo de ti. Sem o Senhor nada nós podemos fazer. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado por ser um Deus tão grandioso e tão poderoso, e ao mesmo tempo ser um Pai tão próximo, tão perto, tão amável, tão atencioso, tão carinhoso conosco, Senhor. Obrigado, Pai, por nos permitir chamá-lo de Paizinho querido, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Habita dentro de nós e todos os dias quer nos fazer nos tornarmos mais e mais parecido com Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Estenda as tuas mãos para cá. Que as maravilhosas bênçãos de Deus continuem sobre você e também sobre a sua família. Que você volte para sua casa levando com você a bênção do Senhor. Que Ele continue protegendo você e os teus. Continue também trazendo provisão para você e para os teus. Que Ele continue te dando sabedoria no restante dessa semana, te instruindo, te aconselhando no caminho que você deve seguir. Que a paz dele, que excede o entendimento, guarde a tua mente e o teu coração. Que você volte para a tua casa em paz, em segurança, e tenha um restante de semana sobrenatural, repleto da presença e do amor de Cristo. Em nome de Jesus.
Amém e amém. Deus abençoe a todos. Amém?